Ademir Melo ganhou repercussão nacional. O delegado foi morto em julho, viu, Tainá, de 2016, enquanto passeava com o cachorro na zona sul da capital, próximo a onde morava. Quando ele foi abordado por um motociclista, teve disparo de arma de fogo e o delegado não resistiu aos ferimentos. Você acompanhou aqui no Cidade Alerta que o principal suspeito do crime, Anderson dos Santos, foi absolvido, viu, Tainá? Olha só essa informação. Anderson dos Santos, Tainá, foi absolvido em júri popular por unanimidade. Diante da decisão, a Secretaria de Segurança Pública se pronunciou, reforçando não concordar com a inocência de Anderson. E hoje, a Justiça analisou recursos apresentados pela defesa, que representa a Secretaria de Segurança Pública. Ao vivo, Lucas Moura com as atualizações desse caso. Boa noite, Lucas. Mariana, mais uma vez, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Vocês lembram? O júri do Anderson aconteceu em agosto do ano passado, no dia 10 de agosto. A gente lembra que a repercussão foi muito grande, de fato, e ele foi absolvido naquele júri e exatamente um ano depois, o recurso que foi impetrado pelo Ministério Público foi julgado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E o resultado, a manutenção da decisão do júri, ou seja, os recursos, eles não foram aceitos, não foram providos pelo Tribunal de Justiça. Joseph Barreto está aqui com a gente, advogado de Anderson, continua acompanhando toda essa história e acompanhando todo esse caso. Joseph, decisão mantida então, mais uma vitória da defesa de Anderson. Perfeitamente, Lucas. Primeiramente, boa noite, Sociedade Sergipana, Mariana Sena aí, todos que compõem o programa Cidade Alerta. O Tribunal de Justiça decidiu à unanimidade, né, em manter a decisão dos jurados, convergindo com o posicionamento da defesa, né, e acertadamente, porque é o mais correto, o mais acertado a ser feito. Né, eu saio hoje com sentimento de justiça. Né, já há um ano houve esse sentimento de justiça quando os jurados reconheceram a inocência de Anderson. E hoje o Tribunal de Justiça, mais uma vez, reafirma essa justiça, que é o que a sociedade espera. Realmente o desembargador ele foi muito pontual, né, em informar que, em fundamentar o seu voto, que havia um corpo probatório gigantesco nesse processo e não tinha como os jurados decidirem conforme as provas dos autos. As provas foram apresentadas, infelizmente ou felizmente, a investigação foi capenga, foi frágil, com todo respeito. O Ministério Público não logrou êxito, né, em denunciar um cidadão com tanta falha processual, né, com provas destruídas, né, a moto até hoje ninguém sabe onde está, né, uma arma que a gente não sabe como foi recolhida, como foi que se chegou. Então, assim, são muitas nuances e eu me apeguei a essas nuances. Infelizmente, o Ministério Público se apegou a um único depoimento da ex-esposa de Anderson, né, que trouxe uma informação que a gente não sabe se é verídica ou não, porque ela já estava separada dele, mas o que valia era o depoimento da testemunha ocular, que confirmou com categoria que a pessoa que estava na moto não era Anderson, né? E o Tribunal de Justiça levou em consideração todas essas informações, inclusive o depoimento do réu, né? Que muito embora tenha chegado de forma tardia, mas de forma pontual, convergem com o que a gente tentou construir durante essa trajetória processual. E é isso, Lucas, a sociedade sergipana ganha com esse resultado, porque o Tribunal de Justiça ele faz justiça nesse momento. E eu tenho certeza que a sociedade sergipana acredita na inocência desse rapaz, né? Que foi utilizado como bode expiatório ou algo do tipo, né? Acredito que um dia a verdade apareça e se não aparecer, infelizmente, vai ficar o dito pelo não dito e, enfim, que Anderson possa seguir a trajetória dele, né? A partir de agora, porque se torna vítima, né? E nós iremos procurar todas as indenizações cabíveis. Passou 6 anos preso pagando por esse processo. Ô Joseph, é importante que se frise, essa decisão é uma decisão que não dá provimento ao que foi solicitado pelo Ministério Público, mas é uma decisão da qual também cabe recurso. O Ministério Público, se quiser, pode recorrer novamente. Você acredita que isso vai acontecer? Acredito que não, e se recorrer, a defesa está pronta e capacitada para enfrentar qualquer impugnação do órgão ministerial, que tem todo o seu direito recursal, né? Mas acredito que para enfrentar os fundamentos do acórdão, né, eu acho que vai ser um pouco difícil. Vai ser um pouco difícil porque a jurisprudência dos tribunais superiores são assente em que o júri é soberano, né? O júri ele soube balancear naquele momento as provas que foram apresentadas,
Então, por que você não valorar o depoimento de uma testemunha ocular, né, na compulsividade de se encontrar o culpado para toda essa história? Então, assim, eu acredito no sentimento de justiça também do órgão do Ministério Público, que é fiscal da lei, e acredito que a gente vai dar esse assunto por encerrado e deixar a vida de Anderson seguir em paz. Joseph, só mais uma questão, eu acho que é importante que a gente esclareça, porque logo depois que o júri final foi finalizado, isso no ano passado, a própria polícia, a SSP, pelos fatos que foram apresentados no decorrer do júri, todas as questões que foram levantadas, a Secretaria de Estado da Segurança Pública disse que abriria uma espécie de inquérito dentro da corregedoria para poder apurar os fatos e as situações e as afirmações que foram postas no júri. Esse inquérito, essa investigação interna, ela foi aberta? Você tem alguma informação nesse sentido? Está funcionando isso mesmo? Sim, Lucas, e vou até aproveitar, né, que eu acredito que tem uma gama da sociedade assistindo isso hoje. Esse processo me causou vários mal-estar, né? E esse inquérito da SSP, ele me causou um mal-estar muito grande, desgaste emocional muito grande, né? A SSP, ele tentou de qualquer forma me descredibilizar perante a sociedade, né? Instaurou esse inquérito, eu não sei dos resultados desse inquérito, tentou me descredibilizar como profissional, né? Disse que eu não era mais advogado do processo, como se tivesse o poder de me destituir, né? Eu fui, de certa forma, compelido a testemunhar em um processo em que eu sou advogado, eu tive que impetrar habeas corpus na época, né? O habeas corpus foi concedido um habeas corpus preventivo, né? Que a própria Ordem dos Advogados do Brasil foi quem interveio nessa situação, porque trata-se de uma prerrogativa da advocacia, né? E a prerrogativa do advogado não pertence só ao advogado, pertence à sociedade, né? Então, nesse momento, eles me ferem com muita gravidade. Eu estou tomando minhas providências com relação a isso, e esse inquérito eu não sei qual foi o resultado, nem sei falar sobre ele, né? Eu sei falar do mal-estar que eles me trouxeram. No caso, só para a gente esclarecer, Joseph, desculpa até interromper, mas para deixar claro, existe algo, por exemplo, que é muito conhecido no direito, e todo mundo de casa tem pelo menos uma noção disso, de, por exemplo, que é o sigilo do diálogo entre advogado e cliente. Por exemplo, existem situações, questões que foram colocadas entre você e o Anderson que estão entre vocês dois. Isso inclusive, está no Estatuto da OAB, isso é respeitado, é lei federal e não pode ser quebrado. No caso, eles tentaram te intimar como testemunha e não como advogado, foi isso? De alguma forma tentaram te desrespeitar como advogado, a instituição da advocacia também? Sim, não só isso, eles não tentaram me intimar, eles me intimaram e me intimidaram, né? É bom deixar isso muito bem pontuado. Graças a Deus, o habeas corpus foi concedido. Né? Como é que você quer obrigar um advogado a quebrar o seu sigilo profissional? O advogado, ele não tem essa responsabilidade. Então, quando você fragiliza esse ponto dessa prerrogativa, você fragiliza a segurança que a sociedade tem do advogado de resolver seus problemas. Então, a gente tem que colocar as coisas no lugar. Eu estou fazendo a minha parte e deixo aqui claro, mais uma vez, que eu defendo a verdade que meu cliente traz. E irei defender qualquer verdade que qualquer cliente meu me trazer. Claro que dentro de um limite, né, legal, né, dentro dos limites mesmo. A gente tem que, e todos os profissionais da área jurídica têm que ter essa consciência. E não querer encurralar o advogado para querer chegar ao resultado que deseja, que almeja. Então, acredito que esse assunto já vai estar encerrado. Lucas, assim, desejo muito que esse assunto se encerre. Joseph, obrigado pela sua presença e participação. Mariana, volto contigo. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações.